Quero saudar a você, querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical, com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos na aula 8 simplificada e verdadeiramente ela vai ser simplificada. Se você já teve a oportunidade de acompanhar conosco o nosso roteiro tradicional da aula normal de número 8, foi algo forte. Nós tentamos fazer de qualquer maneira um roteiro que, se eu fosse dar uma aula regular, eu usaria este roteiro aqui. Não aquela segunda parte que foi algo mais explicativo, que eu não tenho dificuldade de trazer com os professores, mas seria algo que eu não traria na sala de aula com os alunos. Portanto, esta seria uma lição que eu não leria com os alunos em aula. No entanto, algumas igrejas obrigam que os professores o façam, alguns professores se sentem constrangidos e até no dever de fazer. Isso com certeza pode provocar algumas perguntas da parte dos alunos, algumas contradições podem vir à tona e por isso nós disponibilizamos para você aquele material com as nossas conclusões, mais uma vez deixando claro que muitas das nossas conclusões, tanto de um lado como de outros teologicamente, nós entendemos que a Bíblia Sagrada não nos dá conclusões para nenhum de nós fincarmos algo e dizermos é assim. Quando ela dá, ela dá. E naquilo que nós afirmamos, como dissemos várias vezes, os nossos pais na fé o fizeram, que Jesus Cristo, enquanto estava aqui como homem, ele era perfeitamente homem, ele era perfeitamente Deus, e com essa verdade nós nos sustentamos. No entanto, a aula de hoje é intitulada Jesus viveu a experiência humana. E é na experiência humana que eu vou trazer para você uma aula simplificada. E diferente da outra aula que nos trouxe até uma certa dor de cabeça e, por que não, um peso sobre mim para estar compartilhando aquilo que eu fiz com você, graças a Deus as lições que vêm, já olhei para todas elas e nós vamos estar muito mais tranquilos, muito mais abençoados para falarmos na nossa sala de aula, mas mesmo nesta lição simplificada eu quero dar um presente para você e para você dar a sua sala de aula, se você decidir seguir conosco esta aula, porque nós vamos fazer uma classe bem animada, bem participativa, sem sair do tema da lição, que é Jesus vivendo a experiência humana. Se você é novo por aqui, não só no canal ou nesta aula simplificada, em primeiro lugar, muito bem-vindo. Em segundo lugar, nós disponibilizamos para você este roteiro aqui, na descrição desta aula. E se você não sabe que eu estou falando de outra aula no mesmo canal, eu sempre disponibilizo uma aula com um roteiro, sempre com este modo aqui de 3 tópicos, 3 subtópicos. No entanto, nesta aula 8 normal, que não vai ter o nome simplificado, ela só vai aparecer como lição de número 8 e o título, Então você vai ver que eu fiz um aprofundado estudo depois dessa primeira parte, mas aqui na aula simplificada nós temos o interesse de trazer o assunto da lição de uma maneira que nossos alunos possam digeri-lo, entendê-lo, participar, aprender, levar no seu coração, graças a Deus, estarem sem dúvida alguma da mesma maneira firmados na verdade de Deus. Portanto, nós colocamos em amarelo o plano de aula no sentido pedagógico. Eu quis fazer desta aula simplificada 2 em 1. Uma aula simplificada para os alunos, mas também uma forma de ensino que nós entendemos e verificamos em vários livros de pedagogia, Este tipo de formato, esta maneira de ensino, e nós queremos trazer isso na prática, e por isso eu coloquei para você desde a motivação, os objetivos, os métodos, até o final com a síntese e a fixação da aula. Portanto, se você tem em suas mãos, acompanhe comigo, senão vamos acompanhando verbalmente e aquilo que a nossa equipe de edição também possa providenciar para você na tela. Em primeiro lugar, a motivação. Qual a motivação da nossa aula de hoje? Jesus viveu a experiência humana. Eu botei aí para você número 1, Jesus viveu nessa terra como homem. Hoje vamos falar dos detalhes de como ele viveu como homem. Então, a motivação primária é explicar isso para a sala de aula, para os irmãos. Nós vamos falar de mais detalhes de Jesus sendo homem. Nós já temos uma série de lições para trás, inclusive simplificadas, que provaram biblicamente. Eu tenho certeza que os irmãos estão ancorados no entendimento de que Jesus era Deus enquanto andava neste mundo. Mas agora vamos falar do foco dele vivendo como homem. Número 2, nós devemos fazer tudo o que Jesus fez? É uma pergunta interessante. Irmãos, o que vocês acham? Porque a maioria de nós responderia sim,
Tudo que Jesus fez a gente deve fazer? Mas a resposta é não, e nós vamos aprender aqui isso. Não se preocupe não, irmão. Ninguém vai ficar nem suado nessa aula. Essa vai ser uma aula tranquilinha, boa demais, conversacional. Eu penso que se você levar este material para a sala de aula, vai ser muito jóia e todo mundo vai apreciar e participar. Então, a segunda motivação é essa, a motivação é algo que você vai falar com os alunos no início da aula para chamar o interesse deles. E essa é uma pergunta, gosto de pergunta, porque já provoca também aquecer os motores aí. A gente deve fazer tudo que Jesus fez? A maioria vai dizer sim, né? Aí eu escrevi aí, parece que a resposta é sim, mas na verdade é não. Vamos descobrir o que ele fez como homem que não precisamos fazer hoje. É uma motivação. Eles vão falar, o que essa professora vai ensinar? Né? Ou este professor. Mas também, é o terceiro aí, nós vamos nos lembrar de como devemos ser seus imitadores como discípulos de Cristo. Então, nós vamos focar no que devemos imitar, no que não devemos imitar, com foco em Jesus vivendo, como intitulou a lição aqui o nosso pastor Ezequias, a experiência humana, ou sendo homem nesta terra. Segundo lugar, partamos para os objetivos, e os objetivos serão 2. Primeiro, o que imitar a Jesus. Segundo, o que não imitar a Jesus. Métodos. Nós vamos usar como método hoje uma análise aplicativa, ok? Analisar o texto aplicando-o com a participação da classe das esferas da vida humana de Jesus, tá? Então, nós vamos trabalhar nas esferas, são 4 diferentes esferas da vida humana de Jesus, e nós vamos fazer uma análise aplicativa com a participação do grupo. Em segundo lugar, como sempre, faremos leitura de textos bíblicos. O desenvolvimento da lição, portanto, vai ser dividido em 4 partes. Cada parte vai ser relacionada com uma área da vida humana de Jesus. Se você acompanhar comigo aí, a parte 1 é a vida social de Jesus, a parte 2 é a vida religiosa de Jesus, a parte 3 é a vida ministerial de Jesus e a parte 4 é a vida humana de Jesus. Então, nós vamos trabalhar em cada uma dessas partes, cada uma delas dando oportunidade para os alunos trabalharem conosco. Você vai ver como vai caminhar isso aí. Então, vamos à primeira parte que eu propus para você aí, a vida social de Jesus. Aí eu quero que você leia, e claro, de grupo para grupo. Há pessoas que talvez nem todos tenham Bíblia. Então, não é o caso de colocar cada um para ler. Teve uma irmã que uma certa vez, trabalhando com um grupo de professores, ela teve uma ideia que para uma aula dessa seria uma ideia que eu usaria, sabe? Eu tiraria cada um dos versículos que nós temos aqui, bateria ele, né? Botaria num papel, ou por escrito, não importa, como você tem a disponibilidade de fazer, e cortaria os pedaços. Então, seriam tirinhas de papéis com aqueles versículos escritos, né? E daria a cada um para ler. Mas claro que ainda assim há grupos que tem pessoas que não sabem ler, e nós vamos respeitar esta realidade. Há grupos que todo mundo tem a Bíblia, outros nem todos têm. Há outros que já estão mais caminhando para frente, que você quer que eles encontrem mesmo na Bíblia. Então isso fica a critério de cada professor. No entanto, esta ideia foi trazida por uma irmã para nós há muito tempo atrás, e este seria o tipo de lição que, dependendo do meu grupo, eu usaria também. Então vamos aos textos aí. A primeira vida social de Jesus, eu lembraria os irmãos que Jesus foi em casamento. Olha lá, João capítulo 2, versículo 1 e 2 diz: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Então, o que nós vemos aí é que Jesus tinha uma participação normal na sociedade que ele vivia. Em toda a sociedade há casamento, há festas de casamento, e Jesus foi convidado para esta celebração, não só a sua mãe, mas ele e seus discípulos também. Festas religiosas, capítulo 2 de Lucas, versículo 41 e 42, diz o texto: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. O que nós vemos aí é que os seus pais eram judeus comuns, normais da sociedade, ok? E a festa da Páscoa era celebrada lá em Jerusalém, numa cidade que não era onde Jesus nasceu nem morava quando criancinha, não é? Então eles tinham que viajar, e ele já com a idade de 12 anos, era a aceitação social que ele deveria descer junto com os seus pais. Então com isso, professor, você pode explicar que desde a sua família, pai, mãe, logo depois os irmãos que vieram depois, como
como também a sua pessoa, já como adulto, participou de eventos da sociedade judaica da época. Eu coloquei uma terceira bolinha aí nessa parte primeira da vida social, porque é importante nós explicarmos para as pessoas que não estão muito em contato com este entendimento das Escrituras, que os eventos sociais que Jesus participava eram todos dentro da comunidade judaica, ou seja, todo mundo era de uma religião só, cultuava um Deus só. Se você quiser fazer um paralelo, é como se numa cidade que você morasse, todo mundo fosse crente. Claro que mesmo dentro de uma igreja, não precisa ir em um bairro, nem a uma cidade. Se a gente olhar para uma igreja só, uma congregação, nós vamos saber que há vários tipos de crente. Todos têm uma só fé, mas alguns estão mais fracos na fé, outros estão fortes na fé, alguns são os novos convertidos, alguns estão à beira de desviar-se, outros são pessoas muito devotas e fiéis ao Senhor. Esta mesma realidade, se trazida para toda uma nação, todos seriam, entre aspas, crentes, mas estariam em situações espirituais e na vivência com Deus diferente. Este é o mundo social que Jesus veio nele. Então, a sua nação era uma nação que cria em Deus, que conhecia a lei de Deus, todos eram judeus, mas a realidade espiritual de cada um diferenciava. Então, nós vamos, tendo terminado essa explicação simples, nós vamos à primeira parte da discussão. E aí, quando você vê todo o protocolo aqui, todo o caminhar da aula, você vai ver que são 4 partes, você vai dividir o seu tempo, tá, professor? Você vai ver qual que você acha que vai dar mais conversa e você vai destinar um tempo, de acordo com o tempo que você tenha da aula, para cada uma destas discussões, tá? Eu vou colocar todos aqui para você vai acompanhar comigo, mas é muito importante que você tenha em mente o tempo para cada uma dessas discussões, porque às vezes a gente passa um pouco e depois não dá tempo de chegar em outras coisas, né? Então nós falamos isso mais uma vez no final da aula, mas olha lá a discussão, eu botei 3 questões de discussão aí. A primeira é: como seguidores de Jesus, como deve ser nossa vida social? Será que ser crente é só orar e ter função na igreja e ir aos cultos? Ou podemos participar de eventos sociais? Deixa o povo falar o que tiver no coração. Alguns vão falar, não, irmã, é isso mesmo. Outros, talvez a maioria, eu vou dizer, não, irmã, a gente pode, tem coisas sociais. E claro, vamos já, eu já fiz uma colocação para você que é muito importante a gente ter em mente. E nós vamos enfatizar isso com eles. É que o que a gente chama de vida social aqui na nossa realidade, muita dessas coisas é mundo. Mundo, vamos falar no nosso vocabulário, mundão. Ok? Jesus não tinha um mundão. Aquele casamento que ele foi, aquela festa, eram todas coisas religiosas, éticas e dentro de um sistema religioso judaico. Então, todo mundo era ali, entre aspas, crente. Então, para ir em outros eventos sociais de crente, a princípio nós não vemos nenhum problema. Mas deixa o pessoal responder. Segunda pergunta: que tipos de eventos sociais não nos convém como discípulos de Cristo? Segunda pergunta. Então, Jesus participava de eventos sociais, mas não era qualquer um, porque não era de mundo. A sociedade que ele vivia era diferente da nossa. Tá aí uma diferença, tá vendo aí? Então, tem coisas que são iguais, tem coisas que são diferentes, né? Casamentos de crente e casamentos do mundo, cujas festas eu vi uma vez de um familiar, meu Deus, que me mandaram um vídeo, eu não estava presente. Enfim, que eu fiquei literalmente chocada com a realidade. Não participo de coisas do mundo, então quando eu vejo alguma coisa, né, mesmo que seja vídeo de familiares, fiquei escandalizada. Mas é uma pergunta para você fazer abertamente na sua sala de aula. Que tipo de eventos sociais não nos convém como discípulo de Cristo? Deixa os irmãos falarem ali. Aí a terceira e última pergunta é essa: se não convém, se algum lugar não nos convém como crentes, por que não nos convém? E eu quero que você leia um texto para que esteja no coração deles enquanto eles respondem essa pergunta. 1 Coríntios 10 e 23, o texto diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam.
Então, em Cristo, nós temos uma certa liberdade. Muitos acham que estar em Cristo é prisão. Não, nós somos muito mais livres do que o mundo. No entanto, nem tudo convém, nem tudo edifica, e nem tudo nos mantém no caminho de Cristo. Se nós formos para o pecado, nós estaremos pecando contra Deus, nós estamos saindo do caminho de Cristo, isso não nos convém, não nos edifica e, em verdade, nos tira da comunhão com Deus. Mas aqui não é para falar nisso, é para colocar este versículo para entendermos que nem tudo nos convém. É à luz desta pergunta. E a pergunta é: se não nos convém estes lugares que os irmãos propuseram, por que não convém? E deixa o pessoal tirar. Porque é muito importante que nós escutemos uns dos outros a evidência do entendimento do que é mundo. Nós precisamos, como diz a Bíblia Sagrada, separar o impuro do puro, ter discernimento do que é de Deus e do que não é de Deus. E às vezes nós, como professores, falamos, mas é importante nós ouvirmos uns dos outros, que entre essa diferencial que nós dissemos numa igreja, né, tem vários tipos de crentes. Talvez um irmão vai falar e o outro vai ficar chocado, mas deixa o Espírito Santo trabalhar, amém? Neste meio, você escuta mais do que fala, se necessitar uma intervenção, sem dúvida, você é professor e tem autoridade espiritual na sala de aula, mas de maneira geral é muito positivo, até porque, escute por favor, quanto mais você permitir, mais você vai descobrir, tá? A maturidade espiritual do grupo de aluno que você tem. Muitas aulas, muitos professores, e esta seria eu uma das primeiras, falo tanto, ensino tanto, sou tão zelosa pela palavra, que eu não sei aonde estão os meus alunos. Não sei. Quando alguma vez visitei a casa de alguém e abri para uma conversa, estou dizendo de um exemplo prático, alguém que era aluno na minha sala de aula, um dia fui para lá por qualquer outra razão, não é? Com aquele casal, e conversando com eles, descobri aonde estão, que era longe de onde eu esperava encontrar. Então, em discussões como essa, nós vamos sem fazer muito alarde, conhecendo aonde cada um está, e com isso podemos também sermos usados por Deus para trazer ensinos que os ajudem no futuro. Vamos à parte 2, a vida religiosa de Jesus. Falamos da vida social, agora vamos falar a segunda esfera, a vida religiosa. Olha lá os pontos. Primeiro, ele foi circuncidado e apresentado. Lucas capítulo 2, 21 e 22. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então veja que Jesus cumpriu a lei no tocante a circuncidá-lo, que é cortar a carne do prepúcio do menino, né? Tinha esta lei de quantos dias depois do seu nascimento, e também a apresentação ao Senhor, ambas realidades da lei. Em segundo lugar, ele celebrava eventos religiosos, como o caso da Páscoa, nós lemos aqui, mas vamos ler o texto de 22, né, de Lucas, versículos 7 e 8. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João dizendo: ide preparai-nos a Páscoa para que comamos. Então você veja que Jesus com seus discípulos, apesar de estarem trabalhando no ministério, não é, ele ali a ponto de trazer este novo testamento no seu sangue, mas ele cumpria as colocações religiosas, até porque nós aprendemos da palavra, não é, que Jesus cumpriu perfeitamente a lei. Ele foi o único homem que pôde cumprir em sua perfeição a lei de Deus. Terceiro lugar, eu coloquei para você aí, ele sempre participava de reuniões ou cultos, como nós chamamos hoje, no templo e nas sinagogas. Então é importante nós vermos que nesta experiência humana de Jesus, ou seja, no tempo que ele viveu como homem, ele ia para o templo de Jerusalém, que era como um santuário, não é? Claro que era diferente por causa das coisas que ali haviam, mas as sinagogas, que eram em outras cidades, onde o povo judeu também se encontrava. Em outras palavras, ele estava sempre na igreja, né? Seria o nosso vocabulário. Lucas capítulo 4, 16, a primeira comprovação aí. E chegando a Nazaré, portanto não Jerusalém, não era onde estava o templo, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13. E entrou Jesus no templo de Deus
e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Você se lembra deste texto, mas o que está mostrando aí é que Jesus tinha ido ao templo, e ele, você vai ver no todo o texto do Novo Testamento, né, que conta a sua história, que ele várias vezes ia estar ali no templo como os demais judeus. Então, da vida religiosa, nós aprendemos que ele estava sempre na igreja, que ele foi circuncidado e apresentado, e que ele participou em todos os eventos, né, religiosos da época e da religião, como estava no tempo que ele veio ao mundo. Agora vamos à discussão. Primeira pergunta: devemos nos circuncidar ou comemorar as festas judaicas hoje como igreja? Claro que a resposta é não, mas deixa o pessoal responder, né? Então é uma das coisas que Jesus fez e nós não temos que fazer, né? Depois disso, se mudou as coisas, ele mesmo explicou algumas delas, depois nós vemos a partir de Atos e os outros textos bíblicos, né? A Bíblia nos ensina por quê, nós que somos gentios, que entramos neste pacto, não é o caso desta aula, é só para perguntar, irmãos, Jesus se circuncidou e foi apresentar, a gente tem que ser circuncidado? Não. A gente tem que participar dessas festividades judaicas de Páscoa, festa dos pães, festa dos tabernáculos? Não. Isso não é para nós a igreja, era para a nação de Israel. Segundo, como seguidores de Cristo, devemos atender à igreja instituída, mesmo com suas falhas humanas, ou podemos ser igreja na nossa casa? Claro que eu botei proposital essa pergunta aí, né? Porque Jesus nos deu um exemplo aqui. O povo de Israel tinha os seus templos, as suas sinagogas nas outras cidades, né? Mesmo que Jesus veio ensinar um novo testamento no seu sangue, veio chamá-los ao arrependimento, veio começar algo novo, ele não deixou de ir à religião instituída da época. Isso é uma lição para nós. Nós temos muito mais outros textos e muitas outras situações bíblicas, inclusive depois para a igreja, tá? Para provar, mas só de Jesus a gente aprendeu isso. Mesmo que ele confrontasse fariseu, mesmo que ele ensinasse saduceu, mesmo que ele se levantasse contra os herodianos ou o que quer que seja, ele ia ao templo e às sinagogas. Então a pergunta é essa: como seguidores de Cristo, a gente também deve ir ao templo, à igreja instituída? Ou será que nós podemos fazer a igreja, né? Como muitos se levantam. A igreja somos nós e por causa disso, aonde eu estiver, e eu não preciso a igreja instituída. Se você está seguindo o exemplo de Jesus, não, senhor, não pode. Não só Jesus foi a igreja instituída, nós somos chamados pela Bíblia de fazê-lo também. Não só ele nos colocou a fazer, mas no resto do nosso ensino no Novo Testamento, nós vamos ver este ensino bem claro. Mas deixa o povo responder, talvez você vai descobrir alguns que têm alguma tendência, não é? A desigrejar, que Deus nos guarde em nome de Jesus. E já fica, né, quando você descobrir determinadas coisas, uma oração para você levar como professor com muito temor na sua vida de oração, irmãos, porque o nosso trabalho é discipular. E discipular não é fácil, irmãos, não é fácil. Tem gente que fala evangelizar é difícil, né? Custa muito. Mas discipular, na verdade, é ainda mais, porque o evangelista, ele vem, prega a mensagem, diz que é assim que a Bíblia diz e acabou, aceita quem quer, né? Mas discipular, não. É essa questão da vida, de ver, de sofrer até que Cristo seja gerado neles, assim que Deus dê graça a cada um de vocês ao ouvirem essas respostas, para não se sentirem confrontados com ela, mas em entendendo, levar em oração e pedir a Deus que use para instruir a cada um deles. Terceira e última questão de discussão é: como era a vida religiosa da igreja de Atos, ou a igreja de Jesus, que era a igreja primitiva? Antes de responder, para que se entenda a resposta, você vai dar um texto bíblico aí também. Você vai dizer: me responda essa pergunta baseada neste texto. O que a igreja de Atos dos Apóstolos fazia? Como que ela era? Como era a vida religiosa dessa igreja? Olha lá, Atos capítulo 2, 42, e depois saltaremos para o 46. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E perseveravam unanimemente, olha aí, para quem perguntou aquela questão anterior,
pessoal da igreja primitiva, o pessoal da igreja de Atos dos Apóstolos, unânimes, ou seja, todos juntos, todos os dias aonde, irmãos? No templo. E partindo pão em casa também, que é a mesma coisa do 42, né? No templo e em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, a partir destes versículos, veja se os irmãos conseguem tirar alguma verdade aí. Se você, como eu, e eu imagino que quase todos os professores têm esse mal, né? A gente só quer falar, né, irmãos? É uma situação difícil. Mas vamos aproveitar essa classe para incentivá-los a achar destas palavrinhas aí da Bíblia, o que eles aprendem da igreja, da vida da igreja, como era, né? Deixa trazer aquilo que nós, com as nossas palavras, chamamos inferência, né? Ou até direto às palavras, né? Mas a aplicação de como era essa igreja, para que eles entendam que nós também temos que estar na doutrina dos apóstolos. Ou seja, igreja sem palavra, irmão, não é igreja. Não é igreja, né? Então, como era essa igreja primitiva, que é a foto do que nós devemos ser? Aí você vai ler com eles aí. Vamos para a parte número 3. Já estamos caminhando para o final, vai ser cada vez mais rápido aqui. A vida ministerial de Jesus, nós escrevemos aí, Jesus ensinava, pregava e curava, é baseado no texto áureo da nossa lição, a lição número 8, o texto áureo, né? Então é este aí, Mateus capítulo 4, versículo 23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. E a discussão aí também é simples. Nós devemos fazer o mesmo que Jesus fez na sua vida ministerial, baseada no texto de Marcos 16, 15 a 17, leia o texto com eles, e a resposta é sim. E o que isso significa na prática, irmãos? Qual é a nossa prioridade? Deixa eu falar alguma coisa aí, com certeza não vai ser longo, mas é para ficar enfatizado que o ministério de Jesus para ensinar, para pregar, para curar, foi o que ele nos mandou fazer. Ele disse, eu fiz, agora vão vocês por todo mundo e façam. Amém? Então, não só nós entendemos que era bom, mas Jesus disse que era para a gente imitar. Então, naquele objetivo que a gente colocou, né? O que a gente tem que imitar de Jesus, o que não tem de imitar de Jesus, aqui ele não deixou dúvida. Ele não deixou a gente entender por meias. Ele disse, vão e façam discípulos. Vão e ensinem. Vão e preguem. Vão e curem em nome de Jesus. Então, sem dúvida alguma. E a última parte, a parte de número 4, vai tratar da vida humana de Jesus. Foi um pouco mais do foco da lição. Gastou mais tempo com coisas assim, mas nenhuma dessas que colocamos está fora do currículo que está proposto pela lição 8 da CPAD para nós. Parte 4, a vida humana de Jesus. Eu coloquei aí 4 pontinhos. Primeiro, Jesus nasceu e cresceu como homem. Segundo, ele sofreu como homem, dor, fome, tristeza e etc. Terceiro, Jesus foi tentado em tudo e nunca pecou. Como essas duas primeiras coisas que eu coloquei, eu achei lógico, você pode achar alguns versículos na revista, você pode achar alguns versículos que eu coloquei aqui para você, mas eu achei que se a classe já se alongou, a discussão tá boa e legal, não precisava de versículos, mas este do tentado, eu acho muito importante nós escutarmos da palavra, tá? Juntos como classe, para que isso fique enraizado com a autoridade desta palavra. Portanto, Hebreus 4:15, o texto diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí você pode explicar que no contexto aí estava falando de Jesus. Este Jesus é o nosso sumo sacerdote, né? Que ele pode compadecer das nossas fraquezas, porque sendo como nós, quando ele estava aqui em sua humanidade, ele foi tentado em tudo, é o que diz a Bíblia, né? Tem gente que fica para lá e para cá, isso sim, isso não, blá. A Bíblia diz em tudo, mas sem pecado absolutamente. Último aí, Jesus morreu, mas ressuscitou. Então, como homem, a vida humana, ele nasceu, ele sofreu, ele foi tentado em tudo e ele morreu. A diferença é que ele ressuscitou. Sendo, aí o que eu coloquei aí na frente para você, sendo ele o primeiro a ser ressuscitado e provando nele mesmo que podemos crer na nossa ressurreição futura. Não é isso, irmãos? Você vai falar, quem é que crê que se morrer em Jesus vai ressuscitar e ir para o céu? Oh, aleluia, todo mundo vai. É o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Nós que conhecemos este texto, sabemos que todo este capítulo, né, é uma defesa paulina acerca disso, mas no versículo 20 o texto diz, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos
e foi feito as primícias dos que dormem. Você pode explicar para eles. Primícias eram os primeiros frutos, né? Então, aqueles que dormiram na fé, Cristo foi o primeiro que se levantou da morte, portanto, pela ressurreição, e foi para o céu. Mas ele, porque Paulo diz ele é a primícia, porque ele é o primeiro, mas o resto vai vir e nós podemos crer porque ele já foi vitorioso. Porque ele se levantou dos mortos, nós sabemos que há esperança. Existe um poder que vai fazer o que fez com Jesus, levantar-nos dos mortos para a ressurreição eterna, estarmos com Deus. Tópicos de discussão são 3 aí. Primeiro, se Jesus sofreu no corpo, por que alguns falam que crente não pode sofrer? Onde é que está a nossa força e a nossa vitória como crente? Será que nós só somos vitoriosos com saúde? Pergunta boa, irmãos. Pergunta boa. Por quê? Nós sabemos que há um evangelho diferenciado do da Bíblia, porque nem Jesus, nem Paulo, nem, honestamente, ninguém da Bíblia viveu este evangelho que andam pregando por aí, que crente só é vitorioso se for rico. Se não, coitados de nós. E se você está ensinando numa classe, né, no interior, com pessoas que não têm condições financeiras, isso não existe. Eles são crentes, são cheios de outra coisa. Então deixe os irmãos falar com gosto. Aleluia, que o que me faz feliz, o que faz a minha vitória é a minha salvação, é o meu perdão, é que eu vou para o céu, é que eu posso não ter nada aqui. Como assim? Eu sou amaldiçoado que tem dinheiro? Dinheiro não é bênção de ninguém. É bom, mas não é a bênção de Deus para nós, né? Então a pergunta é essa, como é que falam que crente não pode sofrer? Tá errado. Deixa os irmãos falar, não, irmã, tá errado. Vamos ver se a gente consegue, né? Depois vocês me dizem, né? Como é que foi essa dinâmica aí na sala de aula. Eu espero em Deus, eu fiz de todo o coração essa dinâmica, eu espero em Deus que você esteja contentinho aí como professor e já vendo, visualizando, né, a sua turma aí falando, mas depois, por favor, deixe conosco aí um comentário para saber como foi, não é, este caminho na sala de aula. Segunda pergunta, vamos a outra, parecida com essa, olha lá. Se Jesus não foi rico, por que dizem que Deus quer todo mundo rico? No primeiro nós falamos de saúde, né? Desculpa, eu falei da riqueza, mas na verdade é saúde, saúde, né? Ele sofreu na carne. Então por que a gente só é vitorioso com saúde? Não, irmão, crente doente também é vitorioso. Deus pode curar? Pode. Mas se ele não quiser curar, nós continuamos crentes. Porque a nossa vitória maior que ele nos garantiu foi a vida eterna. Tirar isso do crente, irmãos, aí é bravo. É heresia. Porque a nossa maior... Ele pode curar? É parte do ministério de Jesus? Nós devemos evidenciar isso ainda hoje? Sim. Amém? Mas não é a vitória. Ele não veio na cruz só para curar o corpo. Se tivesse depois enviar a alma para o pecado, para o inferno, o que vale? Não. A maior vitória foi aquela vitória que Deus falou em Gênesis 3,15, né? Que mandaria da semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. O poderio das trevas foi esmagado. O texto diz, onde está a morte, a vossa vitória, o vosso aguilhão, né? Jesus conquistou e a conquista maior foi a vida eterna para nós. Eu já estou falando como professora, né, irmãos? Porque a gente não tem jeito, né, irmãos? Ô, negócio sério, esse negócio de ser professor. Mas vamos lá. Glória a Jesus, que Deus tem paciência até com a gente. Quem diz amém? Então a segunda pergunta é, se Jesus não foi rico, por que dizem que Deus quer todo mundo rico? Não é verdade, não pode dizer isso. Porque ele não declarou, olha que interessante que eu coloquei aí. Porque ele, Jesus, eu botei com E maiúsculo aí, não declarou posse de bens nessa terra. Porque você já viu, né, irmão, que tem igreja que diz, vamos declarar posse. Declara posse do apartamento, declara posse do dinheiro, declara posse do que, mas antes de declarar posse também deixa alguma coisa, enfim, deixa isso quieto. Mas por que Jesus não declarou posse para ele? Quando perguntaram para ele, falaram, Jesus, você quer? Ele disse, olha, deixa eu dizer uma verdade para você. Vem cá, meu filho, vem cá. Passarinho, como é que é? Tem covil, o outro tem casa. Mas eu não tenho onde pousar minha cabeça. Não é assim? Ou seja, por que ao invés de Jesus falar isso, ele não tomou posse da vitória e da riqueza? Porque não é o caso, irmãos. Isso não é o evangelho de Cristo. Preciso falar mais alto? Não. Você sabe. Vamos ensinar, vamos aproveitar essa oportunidade, falar com jeitinho, que Deus te dê a graça com cada um. Deixa o irmão falar, vamos ver se alguém lá, né, se levanta com este ímpeto. É isso mesmo, irmã, né? Você vai ser uma pessoa assim, intermediadora dessa conversa entre eles, não deixa ficar briga, né, que Deus te dê graça e autoridade. Mas na hora certa, se alguma coisa ficar ali, alguém pro outro lado que já ouviu por aí, ficou meio, né, aquecido, você diz, irmão,
Vamos aí, traz alguns exemplos bíblicos com você aí de Jesus e vamos ser vitoriosos em nome de Jesus. Por que ele não declarou posse? Ou pelo menos não mandou a gente declarar. Jesus não mandou declarar a vitória, declarar dinheiro. Nunca vi isso no Evangelho de Cristo. Onde é que está a nossa verdadeira riqueza? Eu podia ter botado texto bíblico aqui, não botei porque é uma aula simples e para deixar as pessoas participarem. Mas o que diz a Bíblia? Onde está o tesouro, está o que? O nosso coração. E ele diz, buscai tesouros. Entesourai aonde, que Jesus disse? Foi Jesus mesmo, está lá nos evangelhos. Aonde? No céu. É lá que devia estar o nosso tesouro, né? Mas vamos perguntar para os irmãos, aonde está a nossa verdadeira riqueza, irmãos? Só somos abençoados se tivermos riqueza aqui na terra? E claro, não é realidade. E última pergunta, Jesus morreu, e nós? Vamos morrer, irmãos? Deixa a pessoa responder. Dizer, irmã, vamos. Algum vai dizer, eu não, Jesus vai vir antes. Pronto, tá tudo certo. É uma discussão, é uma palavra bonita, né? Se morrermos na fé, nós vamos ressuscitar? É a segunda pergunta dessa terceira parte aí. Vamos, irmã. Se eu morrer na fé, em nome de Jesus, vou ser fiel até o fim. E se eu morrer, já deixo aqui a minha palavra, né? Professora Manuela, que Deus me dê vida para estar com vocês muitos anos até Jesus voltar. É a minha esperança. Mas se acontecer de um dia você receber a notícia aí, irmã Manuela, já está com o Senhor, não é? Glória a Jesus. Pode ficar tranquilo, irmãos. Em nome de Jesus, guardarei a minha fé para ressuscitar naquele dia. Eu quero ver lá. Tem alguns irmãos até que falam, irmã, quando é que eu vou te conhecer? Não sei, irmã. Espero eu poder ir aí ou você chegar por aqui, mas se não acontecer lá, com certeza nós nos encontraremos. Essa é a nossa esperança. Será que alguém pode dizer um amém bem forte junto comigo? Amém. Aí eu até botei a última pergunta, né? Nem lembrava disso. Qual é a maior esperança do crente? Nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã. Canta o hino, irmão, de vitória aí, se você tiver tempo neste fim desta aula. Eu penso que essa aula foi uma bênção, amém, irmãos? Eu penso que foi uma bênção, né? Cante o hino, esteja alegre com os irmãos, na esperança verdadeira, irmãos. Estamos falando de heresia. Entendo que é importante, mas às vezes a gente caminha demais para a teologia e sai da simplicidade em Cristo Jesus. Se nós ficarmos, como nós dissemos numa outra aula passada, ancorados na verdade, que ele era perfeitamente Deus, perfeitamente homem enquanto estava aqui. Do propósito que nós estudamos na aula passada, do propósito dele ter vindo em carne. E agora, a realidade da vida dele como carne, que foi um paralelo em algumas coisas 100% para nós, em outras não, como a caso da circuncisão e outras coisas que a lei judaica ficou para trás. Eu espero que tenha sido uma aula de aprendizado de alguma coisa, de alegre, de discussão, participação dos alunos e que possa ter terminado como eu estou sentindo no meu coração agora, com alegria espiritual, terminando na maior esperança do crente, que é a ressurreição ou a sua transformação na vinda de Jesus, né? Por sermos transformados e estarmos com o Senhor e com aqueles que ressuscitarão primeiro, né? Diz o texto bíblico lá, Tessalonicenses, né? Primeiro os mortos vão ressuscitar, né? E depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e estaremos com eles e com o nosso Senhor para sempre. Que Deus abençoe você. Não deixe de deixar algum feedback aí para a serva do Senhor aqui, que está caminhando com vocês neste caminho. Espero que tenha sido em bênção para você esta lição, e na próxima lição nós estaremos juntos, não só na lição normal, mas também trazendo uma versão simplificada. Neste trimestre nós trabalharemos com essas duas versões até o fim, e para o trimestre que vem nós vamos ver como nós fazemos, mas até lá estaremos juntos nessas duas versões. Que Deus ricamente use, abençoe e seja uma aula feliz e espiritual para a glória do nome de Jesus. Amém.